Olá pessoal, como vocês estão? Estão bem? Hoje a gente vai para a matéria e suas propriedades. Bom, o que seria matéria? Matéria, segundo o conceito do fundamental, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser uma parede, pode ser um animal, pode ser uma planta. Tudo isso é matéria. Então, o que não seria matéria? Movimento de carros e pessoas, por exemplo. Movimento dos corpos não é matéria, e sim fenômeno que ocorre com ela. Então, esse material tendo interação com o ambiente já não seria matéria, já seria um fenômeno. Então, alguns exemplos de fenômeno. O ar, quando comprimido, a água que vira gelo, a água que derrete, a madeira que pode queimar, o ferro que pode fundir quer dizer derreter, né? E esses fenômenos, no caso, são fenômenos que ocorrem com a matéria. Por isso que não é considerado matéria. E o que seria um fenômeno? Lógico que não é o Ronaldinho Dentuço, né? Que fez sucesso na Copa de 2002. Mas sim tudo o que nos parece extraordinário. Por exemplo, o que seria um fenômeno para as ciências? Em qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza, ou seja, provocado experimentalmente. Então, qualquer mudança que ocorre com a matéria, seja ela a gente observando, seja ela na natureza, ou seja ela a gente provocando essa mudança, ela é considerada um fenômeno. E são esses fenômenos: derretimento de uma pedra de gelo, o som do rádio, a imagem de televisão, os raios, um helicóptero voando, uma folha da árvore caindo e o fogo queimando o pavio de uma vela. Então esses são alguns exemplos de fenômenos. E desses fenômenos eu vou ter os que a gente considera químico e os que a gente considera físico. O que seria um fenômeno químico e o que seria um fenômeno físico? Bom, o fenômeno físico, ele não altera a constituição da matéria, ou seja, do início do processo até o final do processo, essa matéria continua sendo a mesma, ela não vai mudar, não vai haver mudança nessa matéria. E no fenômeno químico, essa mudança acontece. Ou seja, quando eu queimo um papel, esse papel não volta a ser papel novamente. Ele vai virar carbono ou até cinzas, ou seja, ele mudou de uma matéria para outra. Já a água, quando eu transformo em gelo, esse gelo pode virar água líquida novamente. Né? A água líquida transformada em gelo, eu posso pegar esse gelo e transformar em água líquida novamente. Então esse é o fenômeno físico, que é quando a matéria ela não muda, continua a mesma. E o químico, a matéria muda. Corpo. Corpo a gente considera uma porção limitada da matéria. Por exemplo, um pedaço de papel, um pedaço de madeira, tudo isso seria um corpo. Já quando a gente dá formas a esse corpo, ele se torna limitado. Por exemplo, a madeira, que eu disse o pedaço da madeira. A gente pega o pedaço dessa madeira e transforma num cabo com um martelo. Então aí eu tenho o corpo, que é o cabo do martelo, porque o martelo inteiro seria um objeto. A chave, uma chave, por exemplo, eu pego o metal, dou forma a essa chave e transformo ela, e ela se transforma em corpo, né? Substância. São as diferentes variedades da matéria. A gente chama de substância. E o que seria essa substância? Bom, a molécula é a menor porção da substância, formada por um conjunto de átomos num arranjo definido e mantidos juntos por forças especiais. Um exemplo é a água. Então, a molécula da água é um exemplo de molécula. E essa molécula da água, ela é constituída por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio.
Aqui nós temos os estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, veja que essas bolinhas elas estão bem juntas. Elas estão muito juntas, ou seja, com pouca liberdade de movimento, porque elas estão muito coladas umas nas outras. Já no estado líquido, essas bolinhas já estão mais afastadas, porque elas já estão um pouco mais livres. E no estado gasoso, essas moléculas já estão bem afastadas, ou seja, elas vão poder se deslocar muito mais rápido, porque elas estão bem afastadas. É o estado gasoso, estado de expansão, né? Nos corpos sólidos, como eu disse anteriormente, essas partículas elas estão bem juntas, bem próximas, porque existe uma força de atração entre elas e elas têm movimentos vibratórios. Como o espaço é pequeno, não tem como a gente ver essa vibração. E elas ocupam, na maioria dos casos, uma disposição regular, o que faz com que esse sólido apresente estrutura bem organizada. Ou seja, esse sólido vai ter uma estrutura única, né? E entre as características do sólido é que eles tenham forma e volume bem definidos. Corpos líquidos. Nos corpos líquidos, ou seja, vai ter um pouco mais de liberdade essas moléculas para se movimentar. A força de atração entre elas já vai ser menor, porque elas têm essa liberdade. E a vibração entre elas vai ter um pouco mais de liberdade. E elas não ocupam disposição muito regular, ou seja, como é uma liberdade maior, ela não vai ter uma forma bem definida, né? Ela vai estar mais livre. E a estrutura não vai ser organizada, ou seja, não vai ter uma forma, né? Não vai ter uma forma definida. E as características, como eu falei, volume definido, só que a forma ela vai ser variada. Ela pode ter o formato de um cone, o formato de um quadrado, o formato de um triângulo, justamente porque ela tem essa liberdade de movimento. Corpos no estado gasoso. A liberdade de movimento ela é bem maior, porque as moléculas vão estar bem mais afastadas, não vai existir força de atração nenhuma, pelo contrário, vai haver uma expansão muito maior. A vibração em termos de movimento bastante desorganizada e aleatória, e elas também não vão ocupar a posição regular, já que como o movimento é aleatório, esses gases apresentam uma estrutura bem desorganizada. E a característica, ela não tem forma e o volume é definido. E aí vamos às propriedades da matéria. Propriedades gerais e propriedades específicas. Nas gerais eu tenho extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Extensão é que a matéria ela pode ser pequena ou grande, né? Ela pode ser enorme ou pode ser pequena. Inércia é que essa matéria também ela vai ter movimento ou não. Massa é que essa matéria também tem um certo peso, ela vai ter uma massa específica dela, né? Impenetrabilidade é a capacidade de alguns materiais de não serem perfurados, por exemplo. Compressibilidade. Compressibilidade tem a ver com a pressão, né? Ou seja, a matéria ela tem, tipo, por exemplo, o ar numa seringa. Você tapou a seringa, o ar ele não vai conseguir juntar, né? Vai haver uma compressão lá dentro, né? Elasticidade é que a matéria também ela pode ser maleável, né? Ela pode ganhar formas, né? Você pode manuseá-la, esticando ou comprimindo, né? Divisibilidade. Divisibilidade é que essa matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores, até chegar no átomo que a gente conhece. E industribilidade é que a matéria ela não pode ser criada, nem pode ser destruída, mas pode ser transformada em outro tipo de matéria. E vamos às específicas. As específicas são: a matéria ela pode ter cor, pode ter odor, pode ter sabor, pode ter brilho. O estado
estado físico ou agregação da matéria, pode ter também. Condutibilidade, ou seja, a matéria pode conduzir calor ou corrente elétrica, dependendo do material. E dureza, o material ele pode ser duro ou pode ser maleável, né? Pode ser mole. Um exemplo disso, o diamante, por exemplo. O diamante ele é o material mais duro, vamos dizer assim, entre os minerais. Porque com o verdadeiro diamante você pode riscar ferro, pode riscar vidro. Mas e se eu pegar um diamante e der uma martelada, ele pode quebrar? Pode quebrar sim. Porque ele é resistente para diversos tipos de materiais, mas ele também pode ganhar formas, né? Então você pode sim quebrar um diamante ou dar formas a ele, né? Aí eu tenho alguns exemplos que dá para ver aí das propriedades da matéria. A primeira é a extensão, né? Que é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, se eu tenho uma sala e eu quero colocar um caminhão dentro dessa sala, essa sala tem que ser muito maior do que o caminhão. Então, vou considerar a questão do espaço, da extensão que eu tenho dentro desse quarto. Se eu fosse pegar uma formiga, por exemplo, para colocar nesse quarto, essa formiga ia ser desprezível em relação ao tamanho do quarto, né? Porque a formiga é muito menor que ele. Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação em que se encontra, seja ela em repouso ou em movimento. Foi como eu disse a vocês, né? A matéria ela pode estar em movimento ou parada, né? Que é em repouso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Para medi-la, precisamos compará-la com a medida padrão, que é o quilograma. Foi o que eu falei a vocês. A massa para a matéria é para medir, vamos dizer assim, entre aspas, o peso daquele material. Ou seja, toda matéria vai ter uma massa específica dela, né? Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente um mesmo lugar no espaço. Como eu falei para vocês, quando vocês vão pegar duas matérias e você tenta atravessar uma pela outra, você vai conseguir colocar, por exemplo, um prego na madeira, por exemplo. Você vai colocar o prego na madeira. Só que vai acontecer o seguinte, o espaço que o prego vai ocupar não vai ser o mesmo que a madeira está, porque os dois não podem permanecer no mesmo lugar ao mesmo tempo nesse tipo de ação. Então, o pedaço de madeira vai ter que sair para o prego entrar na madeira. Então, tirou o prego, vai ficar o buraco. Por quê? Porque os dois não puderam ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. E a compressibilidade, que é a propriedade da matéria que consiste do seu volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Então, o exemplo que eu dei a vocês da seringa, com o ar dentro, né? Você tenta fechar a seringa, mas não consegue, porque há uma compressão do ar dentro da seringa. Aí eu tenho a elasticidade, que é quando a matéria retorna ao volume inicial após cessar da força. É o caso da seringa também. Você tenta enfiar a seringa e ela não volta, mas quando você puxa, ela volta, ou seja, retorna ao volume inicial. Se eu tapar o outro lado da seringa e tentar fazer isso, ela não vai voltar. Você puxa e ela retorna à posição inicial. Divisibilidade é a propriedade da matéria que tem de reduzir as partículas extremamente pequenas. Então, divisibilidade é você partir a matéria em pedaços cada vez menores, até sobrar o átomo, né? Industribilidade, que a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Foi como eu disse a vocês, não tem como se destruir a matéria e também não tem como se criar matéria. Matéria, ela pode ser transformada em outro tipo de matéria. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho um quadro aí mostrando as propriedades específicas da matéria. Ou seja, a matéria ela pode ter uma cor, pode ter um odor, pode ter um sabor, pode ter brilho.
estado físico ou agregação, que estado físico é sólido, líquido e gasoso, ela pode ter a dureza e a condutibilidade, que ela pode conduzir a corrente elétrica ou calor, certo? Dando um exemplo mais ou menos dessas capacidades da matéria, a gente pode ver que a água, por exemplo, ela não pode ter cor, não pode ter odor e não pode ter sabor. Essas três coisas não pode ter na água. Porque se tiver, a água não está própria para consumo. É lógico que se não tiver essas coisas aí que eu falei na água, não quer dizer que a gente vai chegar e sair bebendo, não. A água, ela tem que, a gente tem que, apesar de não ver as impurezas, elas estão lá, né? Então, se é uma água que a gente não conhece a procedência, a gente tem que fervê-la, né? Porque ela não vai ter odor, não vai ter cor e não vai ter sabor. Vai parecer uma água aparentemente boa, mas se a procedência dela é ruim, a gente tem que fazer o tratamento. E, gente, foi um prazer estar com vocês nessa aula. Muita saudade de vocês, né? Apesar do pouco tempo, porque o bom é na sala de aula, né? O bom é na sala de aula que a gente aprende, se diverte e toca a vida. Mas vamos esperar essa pandemia passar para que a gente possa voltar e ter essas aulas mais próximas, né? As aulas mais presenciais. E enquanto isso a gente fica no online mesmo, né? Mas foi um prazer ter essa aula com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá na plataforma que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Tá certo? Então, até uma próxima. Tchau, tchau.